Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar aqui na Paróquia da Catedral a nossa série de lives marianas, com um tema que certamente é interessante a todos nós que somos católicos, que amamos a Virgem Maria. Nós que temos Maria como mãe, desejamos conhecer sempre mais e, sobretudo, aprendendo por meio dos dogmas. Hoje nós vamos tratar sobre o dogma da perpétua virgindade de Nossa Senhora. Mas ao longo do tempo desse mês de maio, todas as quartas-feiras nós teremos as lives marianas aqui e vamos conhecer todos os dogmas marianos. Esses principais dogmas sobre a Nossa Senhora que nos dão, sobretudo, essa alegria no coração de conhecer e amar a Virgem Santíssima. E hoje, na nossa live, nós temos um convidado muito especial. Vocês já devem ter visto na divulgação que hoje nós teremos o Dom Sebastião. E já eu vou apresentar o Dom Sebastião para vocês conhecerem um pouco antes que ele entre na live. E quando ele entrar, vocês já vão tê-lo como um conhecido. Portanto, falando ainda de Nossa Senhora, nós temos tantos santos que falam sobre a Virgem Maria e percebemos que nela nós temos uma escola de santidade. Por meio de Nossa Senhora, nós temos, sobretudo, essa possibilidade de ter essa mãe presente e próxima que nos ajuda e nos deixa mais próximos do Filho. Ela nos encaminha para o Filho. E a Virgem Maria é, sobretudo, para nós alegria. O nome de Maria é um nome que traz em nossos corações essa graça que é o próprio Cristo, essa verdade que ilumina o nosso ser e que nos faz, sobretudo, perceber a grandiosidade da Mãe de Deus, a beleza de sermos católicos, de termos a devoção à Virgem Imaculada, à Virgem Santíssima, à Virgem Puríssima. E é a Virgem Maria, para nós também, modelo de virtude. Então vamos aproveitar do mês mariano, do mês de maio, para aprendermos com as virtudes de Maria Santíssima. É claro que, pouco a pouco, à medida que nós vamos nos aproximando, vamos nos assemelhando, sobretudo, a alguns aspectos de sua vida, mas é na nossa vida, durante toda a vida, que Nossa Senhora vai nos ajudar, né? A partir do seu exemplo, do seu silêncio, da sua vida de oração, e vai nos ensinar. Vai nos ensinar nessa escola de intimidade com o Filho bendito, com nosso Senhor. E então, nós, como já disse, para quem chegou agora, nós estamos dando início à série de lives sobre os dogmas marianos aqui na Paróquia da Catedral. Então já vamos entrando, vamos convidando outras pessoas para participar, para ver essa beleza da nossa fé, né? Para louvar a Nossa Senhora por meio disso, dessas lives, da oração que nós vamos fazer por meio desse conhecimento que nós vamos ter. Portanto, é um momento, sobretudo, também de louvar a Virgem Santíssima, que essa live dê louvor a Maria Santíssima. E agora, já que estamos às 20 horas e 5 minutos nessa live, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é Dom Sebastião, do Mosteiro de São Bento da Bahia. Para quem não sabe, em Salvador existe o Mosteiro de São Bento. É uma arquiabadia. É o primeiro mosteiro fora da Europa do mundo. Por isso que recebe esse título. E é muito antigo, é o mais antigo também do Brasil. E nós temos esse privilégio de tê-lo em Salvador. Esse mosteiro que é símbolo de história, de beleza, de cultura e também de devoção. Os monges vivem ali uma devoção, não somente ao seu fundador, mas sobretudo uma latria em relação a Deus, uma adoração em relação a Deus e uma grande devoção à Nossa Senhora. No seu ofício, no seu modo de proceder, nós percebemos a beleza da vida de oração. E Dom Sebastião é natural da Paraíba, de uma cidade chamada Cajazeiras. Ele era biólogo, antes de entrar no mosteiro, né? Teve toda uma formação em biologia, é mestre em educação e aos 33 anos o Dom Sebastião entrou no mosteiro de São Bento, né? No ano de 2010. Ele é monge de profissão solene, por isso Dom, muitas pessoas podem ter achado que o Dom Sebastião era bispo, né? Mas ele é Dom porque é professo solene da Ordem de São Bento.
Por isso que recebe essa prerrogativa, esse título de dom. Os outros irmãos que ainda não professaram, né, não tiveram a sua profissão solene, seus votos perpétuos, se chamam de irmãos, mas os solenes de dom. E ele fez filosofia na Faculdade de São Bento, da Bahia, né, do Mosteiro, e fez teologia pela UXAL. Ele tem 11 anos de vida religiosa. Por isso nós vamos acolher agora o Dom Sebastião. Peço que o Dom Sebastião já encaminhe o pedido para entrar na nossa live. E, sobretudo, vamos aproveitar, né, desse momento. Aproveitar desse momento que é um momento de graça, realmente. Um momento propício para que tenhamos presente todo esse amor que nós já devotamos durante o ano a Nossa Senhora. Então vamos aguardar que o Dom Sebastião entre nessa live. Enquanto isso, gostaria de recordar alguns fatos sobre ainda a vida de Nossa Senhora. Nós sabemos que a Virgem Maria recebeu uma missão específica, né? Sobretudo de ser a mãe do Redentor, né? Ajudar na redenção, cooperadora da redenção. Por isso que nós louvamos a Maria, porque Cristo assim deseja, porque Deus assim o deseja. Portanto, agora vamos receber o Dom Sebastião. Está conectando, vamos ver. Pronto. Boa noite, Dom Sebastião. Boa noite, um forte abraço. Forte abraço, obrigado pela sua presença aqui entre nós nos alegramos. Eu que agradeço e um forte abraço, minha saudação cordial a todos os paroquianos dessa cidade. E é complicado nesse período de pandemia, mas sinta-se o nosso acolhimento, né? Quando for possível, eu desejo visitar e conhecê-los pessoalmente. Com certeza. Então, a todos um forte abraço. Então, Dom Sebastião, vamos começar com a nossa oração inicial e depois o senhor começa o desenvolvimento da nossa temática de hoje, tá certo? Vamos rezar juntos, em primeiro lugar, a invocação ao Espírito Santo para que ele venha, né, ilumine as nossas mentes e corações. Depois rezaremos a oração de São Bernardo em honra à Virgem Santíssima. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, vamos rezar também a oração de São Bernardo, vamos acompanhando, pelo menos mentalmente. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que nenhum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, de igual confiança a vós, ó Virgem dentre todas singular, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propício e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora é com o senhor, Dom Sebastião. Bom, sem mais delongas, vamos introduzir o tema. Eu fiz um slide, mas eu não vou conseguir transmitir pelo Instagram. Então eu vou falando e, noutra ocasião, consigo um recurso que a gente possa transmitir esse slide. Então, eu estruturei a nossa conversa, o nosso diálogo, em alguns tópicos. Primeiro, a fundamentação sobre esse dogma. Então, algumas fundamentações se encontram no Antigo Testamento.
Outras a gente tem no Novo Testamento. Depois, nós temos uma tradição da Igreja Católica, se apoia nos padres apostólicos, nos padres apologetas, na escolástica, até na teologia moderna e contemporânea nós refletimos e reafirmamos esse dogma de fé. Também nós podemos fazer uma avaliação e um apoio que sustenta essa nossa fé também no magistério. O magistério, ao longo dos milênios, nós temos a composição do credo, nós temos vários sínodos dos bispos, nós temos concílios e documentos pontifícios. Então nós vamos analisar alguns no qual expõem essa doutrina de fé. Depois, o papel de Maria, desse dogma, quanto à sua evolução, quanto à sua economia na salvação. Então, Maria tem um papel nessa nova criação. Possivelmente não dê tempo, mas noutra a gente pode abordar a questão da liturgia oficial, a liturgia popular e a iconografia relacionada com esse nosso tema. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar, indagar o que é um dogma de fé. Então, quando a gente vai falar de dogma de fé, nós vamos dizer que é tudo aquilo que a igreja tem no seu tesouro de conhecimentos sagrados, baseado na tradição, na Sagrada Escritura e em confirmação com o magistério. Então, é o magistério que vai chancelar, que vai confirmar tudo aquilo que nós cremos. Se o magistério pronunciou que Maria tem uma virgindade perpétua, mesmo que não houvesse, vamos dizer assim, uma referência na Sagrada Escritura, é matéria de fé. Então, a autoridade maior, nesse caso, nós temos o magistério. Por quê? Porque nós acreditamos que o mesmo Deus que criou o universo, que criou os seres humanos, foi o mesmo Deus que iluminou os profetas, iluminou os patriarcas, é o mesmo Deus que se encarnou em Jesus Cristo, é o mesmo Deus que viveu em companhia com os apóstolos, Jesus Cristo, é o mesmo Deus que iluminou a vida de muitos santos, muitos mártires, e é o mesmo Deus que está na igreja, pelo Espírito Santo. Então, nos sínodos, nos encontros dos bispos, a hierarquia da igreja recebe essa autoridade, e quando ela afirma um dogma de fé, então tem a participação divina nessa sua autoridade. Então, é magistrado pela igreja. Então, entre os vários dogmas marianos, nós temos um dogma chamado a Virgindade Perpétua de Maria. O que diz esse dogma? É importante nós entendermos o que é que define esse dogma. Ele vai dizer que Maria é virgem antes, durante o parto e depois do parto. Ela continua virgem de modo perpétuo. Então, esse dogma, ela atesta que Deus agiu, teve uma intervenção, um milagre de Deus revelado nisso, e também isso manifesta um mistério. Então, pelo ato dela permanecer virgem para sempre, nós temos aí uma coisa que não é normal, não é natural no mundo em que vivemos. Uma mulher, logo que ela tem a sua gravidez, ela vai gerar um feto, um embrião, e vai nascer uma criança. Então, condições naturais, ela não poderia engravidar sem essa fecundação, ou seja, sem uma relação íntima. E mesmo isso acontecesse, no ato da passagem da criança, ele iria perder, vamos dizer assim, essa sua integridade física. O dogma diz que ela permanece virgem antes, durante e depois. Então, temos aí um milagre, e temos aí um mistério. Que mistério é esse? A encarnação do Verbo. Por que a igreja acredita nisso? Durante os primeiros séculos, até o quarto, quinto século, muitas pessoas, dentro do ambiente cristão, começaram a divergir sobre o entendimento dos textos sagrados. Alguns afirmavam que Jesus Cristo não era Deus. Outros heresias afirmavam que ele não era Deus. Então, os santos padres da igreja, ao consultar o magistério, consultar a Sagrada Escritura,
vão expondo em conhecimento de fé que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, pelo fato dele ser verdadeiramente Deus, aconteceu um milagre. A igreja acredita nisso. Maria permaneceu virgem, porque ele é Deus. Então, o filho escolheu a mãe. Olha só que coisa interessante. O Verbo se encarnou, escolheu qual vai ser a sua mãe. Ninguém tem esse privilégio, essa escolha. Eu vou escolher, você pode escolher talvez muitas coisas na vida, mas você não vai escolher quem vai ser a sua mãe. Então Deus escolheu Maria. Então nós temos aí uma relação muito forte de Maria com a Santíssima Trindade. Então, outra coisa que nós devemos investigar é exatamente sobre virgindade. O que significa isso daí para os antigos povos do começo do primeiro milênio. Então, a etimologia, o estudo da palavra virgindade, do latim, vem de virginate, que significa aquela pessoa que não teve relação sexual, ou seja, o conceito de virgem que nós temos hoje. Mas também, virgo, vai designar uma terra ou uma região que nunca foi explorada antes. A gente até usa no nosso português uma mata virgem, uma terra virgem, ou seja, um ambiente, um local que nunca foi conhecido. Então, essa designação já tem um sentido mais amplo. Então, quanto à questão da integridade física, Maria foi preservada. A questão da carne dela, o corpo dela permaneceu virgem. Então, nós estamos falando de um ímen que foi preservado. Então, aconteceu um milagre. Então, aconteceu uma integridade física e também aconteceu uma integridade espiritual. Maria é preservada desde a sua concepção. Então, desde a sua concepção, ela é diferente, vamos dizer assim, dos outros seres humanos. Ela foi escolhida por Deus. Para quê? Para ter uma missão, que nós vamos ver agora. Então, Maria é concebida de livre vontade e mantém toda a sua inclinação, toda a sua liberdade voltada para Deus. Então, ela é dotada de vontade de Deus e todo o seu ser, corpo, alma e mente, é direcionado, ela se direciona, procura a Deus. Então, nós podemos dizer que existe uma virginatis corporis, uma virginatas sensus e uma virginatas mentis. A virginatis corporis, então, é o sômato, o corpo dela se mantém preservado. É tanto que depois da vinda do Espírito Santo, é relatado a dormição de Maria e ela foi elevada ao céu. Esse corpo é tão preservado que Maria não morreu. Nós acreditamos também que esse corpo preservado subiu ao céu, de tanta dignidade que ela tem. Então, o Virginitatis Sensus é sobre a questão do desejo. Ela é livre, de certa maneira, da influência do pecado que está no mundo. Então, ela teve a liberdade, ela tem uma força, uma graça maior sobre isso. Ela é escolhida por Deus. E outra é a Virginitatis Mentis, que o que é isso? Ela tem uma virgindade, uma pureza, uma qualidade no campo da razão e no campo do seu coração. Toda a sua razão é voltada para Deus. Então é uma mulher totalmente integrada, de corpo, mente e espírito, dedicada a Deus. Então Maria tem na sua intimidade um profundíssimo relação com Deus. Então ela é escolhida pelo Pai. Olha a relação dela com a Trindade. Ela é escolhida pelo Pai. Ela é fecundada, vamos dizer assim, ela se torna mãe pela ação do Espírito Santo e ela recebe o Filho, o Verbo que se torna carne. Então, a partir de Maria, Maria tem uma relação com a Trindade. Então, ela é muito íntima com toda com a perfeição com Deus. E uma frase que é interessante, que é repetido muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o seguinte: para Deus, nada é impossível. Nós temos isso em Lucas 1, 37,
Gênesis, Jeremias, Mateus, Números, Jó, Samuel, Deuteronômio, enfim, é uma dezena de citações. E a crença e a, a concepção de que Maria é virgem não está presa apenas no cristianismo. Outras religiões, como por exemplo os muçulmanos, o Islã, o sagrado ao Corão, eles acreditam lá, tem lá no seu texto sagrado que Maria é virgem. Olha só, fora do cristianismo, existem também várias denominações que não são católicas, mas são de ramo protestante, alguns uma linha luterana, outros anglicanos, que também atestam, vamos dizer assim, a virgindade de Maria. Outros ramos não, né? Outros ramos são discordantes. Mas, porém, Lutero tem um texto sobre Nossa Senhora. Era uma pessoa profundamente devota de Nossa Senhora e ele atesta essa questão da virgindade de Maria. Então, nós temos aí, quando nós temos a virginitas antepartum, ou seja, ela é virgem antes da sua criação, antes da fecundação, vamos dizer assim, da concepção, porque ela foi escolhida pelo pai. Virginitas in parte, partum, porque ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Então, durante o parto, ela não perdeu, vamos dizer assim, a sua pureza virginal. E depois do parto, virginitas pós-partum, ela foi preservada de corpo e alma. O Filho a preservou. No ato do nascimento, Jesus Cristo não violou a natureza de Maria. E no ato do final da sua história na Terra, o próprio Filho conservou seu corpo e a levou, ela foi assunta ao céu. Então, exatamente pela relação muito forte de Maria com a Santíssima Trindade. Sobre a questão do parto. Quando a gente pergunta o que é um parto, o parto nada mais é do que apartar, separar. Muito bem, é coisa lógica e simples. Mas quando a gente vai no campo da espiritualidade, da teologia, houve uma ruptura entre Deus e o homem, através de quê? Do pecado original. Então, Deus, o homem, originalmente feito por Deus, vivia no paraíso. E ele tinha livre acesso a Deus. Imagina você acordar de manhã, tomar um café da manhã, aí você vai começar a conversar com Deus face a face. É uma coisa maravilhosa, é o que nós esperamos retornar, então, na parousia. Então houve um parto aí, a humanidade pecou e foi separada, e sofreu o castigo disso daí. Maria sofreu as dores do parto? De certo modo, sim e não. Quando é que a gente vai dizer que não? Porque no ato do nascimento de Jesus Cristo, ela foi preservada. Então, manteve a sua integridade virginal. Quando é que Maria sofreu o parto? Maria sofreu o parto, vamos dizer assim, quando ela se separou de Jesus. Então, é apontado 7 dores. Na profecia de Simeão é colocado que por conta daquele menino que ela vai ter, eu vou ler aqui, este menino será destinado à causa de queda e soerguimento de muitos em Israel, e um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Nós encontramos isso em Lucas 2, de 34 a 35. Quais são as dores que Maria sofreu? Foi exatamente naqueles afastamentos de Jesus. Por exemplo, quando aquele drama da Sagrada Família teve que fugir para o Egito, narrado em Mateus 2, a perda do menino Jesus dentro do templo. Quem é mãe vai saber o desespero que é perder um filho, ainda mais uma criança. Então, narrado em Lucas 2, 41 a 51. Também nós temos o encontro de Jesus caminhando para a morte no Calvário, Lucas 23, 27 a 31. A morte do próprio filho na cruz. É uma dor terrível para Maria, narrado no Evangelho de João 19, 25 a 27. Depois, Maria recebe o corpo do filho morto retirado na cruz. É uma dor terrível para uma mãe receber a notícia do falecimento do seu filho. Depois, a sepultura de Jesus. Então, nesse momento aí, Maria sofre. Por quê? Porque
há esse afastamento do seu filho. Cadê o meu filho? Onde ele está? Então, logo após a ressurreição, né, a volta de Jesus na presença de Maria, na presença dos apóstolos, então reina toda aquela alegria novamente. Depois, em Romanos 8, 19 a 22, nós vamos ter que toda a natureza sofre em dores de parto. Por quê? Porque depois dessa boa nova da vinda de Jesus Cristo, nós estamos esperando o nosso nascimento real, que é exatamente a volta para Deus. Então, os padres do deserto, os padres dos primeiros séculos, colocam muito essa questão de dormimento, morte, por exemplo, o sono, estar acordado, a vigilância. Então, quando Jesus fala de vigiar e vigiar, é estar atento, né? Adão, quando dormiu, foi retirado uma das suas costelas, foi feito Eva, no sono. São José, em sonho, foi avisado de que Maria é realmente a mãe de Deus. Então, o que significa isso? Então, sono e morte significa exatamente a perspectiva do pecado, né? A gente está sujeito ao envelhecimento, à doença, e por uma intervenção divina, Deus alerta o que vai acontecer. E a nossa esperança é exatamente na carta, como fala São Paulo aos Romanos, toda essa geração, toda a natureza espera realmente o nascimento, né? Passar por esse parto. Depois, nós vemos o seguinte, toda a economia da salvação tem que ser entendida a partir também, obviamente, da criação. Então, em Gênesis 3, 14 a 15, nós temos a narrativa de que, depois que a serpente, o anjo mau, Satanás, enganou a mulher e iludiu também o homem, eles sofreram uma punição. E quis Deus resgatar isso daí. Quis Deus resgatar a humanidade ferida pelo pecado, pela expulsão. Não é desejo de Deus ver a humanidade padecer. Então, o que foi que ele colocou? Em Gênesis 3, 14 a 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebentos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus falou que iria providenciar, vamos dizer assim, uma advogada, já que a humanidade padeceu pelo pecado original. Deus profeticamente falou que iria colocar inimizade entre essa serpente e a mulher. Então, ela é uma premissa, ela é uma prefiguração de uma mulher que vai vir, uma inimizade que vai vir. Então, uma mulher que Deus colocará e que, vamos dizer assim, vai ser inimiga. O que é ser inimiga? Nada mais é do que ser oposto. Então, nessa oposição, nós vemos que, se nós analisarmos Deus, durante o processo da criação, a cada dia, ele sempre estava construindo, fazendo, criando. Quando nós vemos a vida dos santos, os santos estão sempre criando, renovando. Por exemplo, São Pio de Pietrelcina, Irmã Dulce, está sempre fazendo obras, construindo, resgatando. E Deus também está, ao mesmo tempo, sempre reciclando, ressignificando, ajeitando o que está errado, consertando. Nós vemos isso, por exemplo, em São Francisco de Assis, né? Restaura a minha igreja, restaurar. Então, os santos, como Deus, estão ao tempo todo construindo, edificando. E o velho inimigo está o tempo todo destruindo as obras de Deus. Então nós vimos isso no Gênesis, e nós vemos isso na história da humanidade. Então tem pessoas que são verdadeiramente testemunhas de Jesus Cristo.
ao resgatar a vida, ao dar o sentido à vida, ao anunciar o Evangelho. E tem pessoas que testemunham, infelizmente, que o mal existe e atua no mundo, né? Nós temos a fome, nós temos a perdição, enfim, nós temos a variação de pecados que assolam o mundo. Então, analisemos. Deus criou Adão e Eva. Eles sofreram uma penalidade. Depois, Deus escolheu Maria. Ao ato de escolher Maria, essa mulher está isenta do pecado original. Ela não está na mesma condição que os outros homens e mulheres estão sofrendo, padecendo o pecado original. Então, pela escolha de Deus, ele preparou o terreno onde iria habitar. É interessante que na liturgia, quando nós temos a sequência de salmos, quando a gente vai cantar, por exemplo, a dedicação de uma basílica, a sequência de salmos cantada, as 3 primeiras, coincide com a festa, algumas festas marianas, ou então com a festa da memória de uma virgem. O que significa isso? Que aquele ambiente, aquele local sagrado, aquele corpo é templo de Deus. Então, Deus escolheu para resgatar a humanidade uma mulher, ou seja, uma advogada. E esta estava preservada. Corpo, mente e espírito. Por quê? Porque ela tem que ser livre. Assim como a humanidade, Adão e Eva, livremente pecou, foi conduzida ao pecado, assim como Eva ofereceu uma fruta que, por consequência, degenerou no pecado toda a natureza e toda a humanidade, assim essa mulher vai oferecer o seu fruto, a Eucaristia, esse fruto que essa mulher vai oferecer, na liberdade de quem escolher, vai resgatar também toda a humanidade para Deus. Então a questão da virgindade é exatamente essa terra que Deus não tinha explorado ainda. Essa pessoa escolhida por Deus, em grau de pureza tão elaborado, que é preservada desde a sua concepção. Então nós temos aí no Antigo Testamento, no Gênesis 12, 2, também Deus escolheu e fará surgir um nome. Então nós começamos depois uma série de profecias. Sofonias vai falar que a cidade escolhida, o local escolhido, o templo de Jerusalém, a cidade de Sião. Nos Salmos, nós também temos salmos proféticos onde vai falar que o Deus que escolheu o seu povo, escolheu e atendeu ao ouvido, ó filha de Sião. Quem é essa filha? Por que está no feminino? Então são palavras proféticas que vai anunciar isso daí. No Salmo 89, também nós temos uma profecia que a descendência de Davi, da descendência de Davi, sairá a salvação, resgate daquele povo oprimido, que aquele povo que sofre e padece pelo pecado. Também, na profecia de Malaquias, fala sobre a cidade de Belém, né? Maria era de Belém, Jesus, a terra escolhida, vamos dizer assim, Nazaré, a terra santa também, o local escolhido, prometido por Deus, que irá resgatar todo aquele povo, aquelas pessoas escolhidas. Mas, vamos dizer assim, para coroar entre todos os profetas, nós temos Isaías 7,14, na qual ele diz assim: pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então perceba que todos os profetas enviados por Deus, iluminados por Deus, já começam a informar que acontecerá alguma coisa extraordinária, que foge do padrão da normalidade. E o que é? Uma virgem, uma simples virgem, irá, no pacto divino, resgatar essa humanidade, essas pessoas, esse povo escolhido por Deus. Deus escolhe entre os mais simples para mostrar a sua grandeza.
nós temos isso daí na questão de Davi, né, que venceu o gigante no combate. Então, às vezes, Deus sempre escolhe o mais fraco, o mais novo, e aí, nos exemplos bíblicos, esses se tornam heróis. As mulheres no Antigo Testamento, né, muitas são grandes guerreiras, são sábias, são heroínas. Então, são mulheres virtuosas. E numa mulher, dentro de uma batalha, um exército, praticamente não é nada. Mas determinadas passagens bíblicas apontam que as mulheres, pela sua simplicidade, pela sua humildade, conseguem chegar onde os homens não conseguem chegar. E consegue, vamos dizer assim, chegar até a confiança do rei, construir, conquistar o rei pela sua simpatia, pela sua humildade. Então, de várias formas, as mulheres conseguem chegar no Antigo Testamento aonde a força e a brutalidade não conseguem chegar. Então, a humildade, a inteligência, a devoção, a fé, a esperança estavam em grau muito elevado também em Maria, de modo que ela tem essa conexão muito forte com Deus. Então, também na profecia de Zacarias, onde coloca que o Senhor fará a sua habitação. Então, Deus se fará presente. Então, nós temos aí um esboço muito simples, muito simplório, onde temos indicações do Antigo Testamento, onde já fala dessa pureza, dessa virgindade de Maria. A palavra virgem em hebraico, ela pode significar muitas coisas, como, por exemplo, uma mulher muito jovem, uma adolescente entre 12 a 13 anos, onde começa a puberdade, e realmente uma pessoa virgem, que nunca teve uma relação. E é interessante que esse vocábulo, esse duplo entendimento, se torna presente em várias literaturas e chega até na língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, a palavra moça. Tanto, pelo menos na Paraíba, não sei aqui, mas na nossa terra significa tanto uma mulher que seja muito jovem, como uma mulher que também é virgem, nunca teve uma relação. Então, esse jogo de palavras no Antigo Testamento e também no Novo Testamento sempre está indicando essa informação sobre Maria, jovem, pura, inocente, sem mácula, uma pessoa que não oferece ameaça nenhuma a ninguém. Então, pelo seu grau de inocência e pureza, pelas suas próprias forças, ela não conseguiria nada. Mas pela intervenção de Deus, voltamos àquela palavra. Exatamente, com Deus, tudo será possível. Para Deus, nada é impossível. Então, no Novo Testamento, nós temos aí Lucas 1:34, onde o anjo Gabriel aparece a ela e comunica que ela foi escolhida por Deus e livremente ela diz o seu sim. Então, a partir de então, ela será a Theotokos, mãe de Deus. E também cheia de graça, né? Conhecida como a cheia de graça. Então é o primeiro título mariano, Nossa Senhora da Graça, né? Ela recebeu uma graça especial. Que graça é essa? Uma incumbência de gerar Jesus Cristo. Então, um milagre e um mistério acontecendo no seu interior. Só que como Maria é um ser humano também, como nós sempre fazemos perguntas. Por quê? Como? Diferente de Zacarias, Zacarias discordou. Isso é impossível, minha mulher já é idosa, isso não é possível. Zacarias, usando a sua racionalidade, chegou a desconfiar que aquilo fosse possível. E como penalidade, né, ficou mudo, sofreu uma penalidade. Maria imediatamente acreditou. Sim, eu acredito. Só que como ela é um ser humano, ela disse, está aqui a pergunta, como será isso? Uma vez que eu não conheço varão, não conheço homem. Sim, eu sei que vai acontecer, mas como é que isso vai acontecer? Então o próprio anjo vai revelar, pela ação do Espírito Santo, ela irá conceber. Então é um mistério. Deus vai agir. Então, sim, faça-se em mim segundo a sua vontade, eis aqui a serva do Senhor. Então, sempre ela se coloca na questão de humilde, pura, virgem, casta, perfeita e disponível a realizar a obra
Deus. A gente pode fazer um paralelo entre Eva e Maria, né? Obediência e desobediência, a que traz o bom fruto e a que oferece um fruto da desobediência. Então, tem muitos elementos que nós podemos fazer a comparação. Do mesmo modo, a gente pode fazer uma comparação entre o anjo Gabriel e o anjo Lúcifer, né? Exatamente o que dá a boa notícia, exatamente o Gabriel, a questão da unidade, a comunhão entre Deus e o homem, se acontece por esse milagre, vai acontecer. Então, já ao contrário de Lúcifer, que é o tempo todo dividindo, destruindo, separando a humanidade. Então, em Mateus 1:25, nós temos também que José permaneceu castro até o nascimento de Jesus. Essa palavra até gera problema na interpretação de algumas pessoas, mas o termo, ela não gera dúvida. Tem uma passagem do Antigo Testamento que não estou lembrado agora, mas afirma que determinada mulher não concebeu filho até a morte. Até. Então, depois da morte, ela concebeu filho. Então, é apenas um jogo de linguagem. Nós temos que os apóstolos de Jesus Cristo tinham o aramaico, depois a língua oficial é o grego, depois o latim, até chegar ao nosso entendimento de hoje. Então, a mensagem principal é mantida, né? Jesus Cristo nasceu de Maria, ela permaneceu virgem, e São José também recebeu, por iluminação divina, a incumbência de proteção, se tornar o patrono dessa igreja, a proteção, chefe da família. Em Romanos 5, 18, 21, ele vai falar exatamente pela questão da obediência e da desobediência. Pela desobediência de um só, todos pagaram. Pela obediência de um só, Jesus Cristo, todos são resgatados. Tem um termo em grego, aepartenos, que significa sempre virgem. Ou seja, existem elementos que nós temos que vai mostrar indícios onde os séculos posteriores vai se desenvolver toda uma teologia acerca de Maria. Na iconografia do terceiro século, nós temos uma representação de Maria, uma das catacumbas, onde tem Maria e acima de sua cabeça 3 estrelas. Alguns fazem uma interpretação que seja a questão da Trindade presente na sua vida, mas outros referem à sua tripla virgindade, né? De corpo, mente e espírito. Então tem sempre essa conexão. Então o que é que aconteceu? Depois do Novo Testamento nós vamos ter o cristianismo se expandindo. Com a expansão do cristianismo, nós temos depois os pensadores cristãos. Então os padres apostólicos são aqueles que chegaram talvez a conhecer algum dos apóstolos ou conviveram com alguns. Nós temos Santo Inácio de Antioquia. Então tem 2 documentos dele que falam sobre a virgindade de Maria. Dos padres apostólicos nós temos São Justino e Santo Irineu de Lyon, que também vai falar sobre a virgindade, a pureza de Maria. Entre ele vai se referir a um hino que era cantado pelos primeiros cristãos e também até no judaísmo, Odes de Salomão, que vai falar sobre o parto virginal. Então, antes de toda uma formulação teórica, formal, do magistério, já era senso comum das primeiras comunidades, dos primeiros cristãos, essa pureza de Maria, essa sua virgindade de natureza e de opção. Ela poderia optar em não aderir a isso daí, ela poderia se casar. Aliás, é interessante a gente investigar também como era que se dava a relação de casamento no antigo processo judaico. Então, a menina, aos 12 a 13 anos, aliás, antes, quando era criança, os pais já
informava com quem se deveria casar, o rapaz, o menino e a menina. Então ela já estava prometida a São José. Então aos 12 anos tinha um ritual onde se tem a questão do dote, já como se fosse, vamos dizer assim, um noivado. Aos 12 anos já é confirmado, você vai casar com fulano e fulano vai se casar com você. Então a menina e o menino, quando quando tornaram adultos, aquela dali já era sua esposa e seu marido. Então Maria já estava prometida a José. É isso que nós temos nos relatos, é isso que nós temos também na tradição. E o que aconteceu? No processo da intervenção do anjo, e a partir do sim de Maria, ela comunicou a seu esposo. Ela estava casada? Não necessariamente. Era um vínculo da cultura. Então as pessoas já jovens confirmavam com quem ia se casar. E São José, vamos dizer assim, questionou, como? Se você não conheceu realmente ninguém, você estava prometido a mim, então por intervenção também divina, São José é conduzido a proteção e aceitar o Filho de Deus, né, na presença de Maria. Então depois, esses primeiros cristãos vão reafirmar dessa virgindade. Depois começam problemas de interpretações. Então a igreja começa a debater e elucidar determinados problemas de interpretação. Santo Hipólito de Roma, no ano de 215, ou seja, século III, é indicado a ele o símbolo dos apóstolos, o credo que nós rezamos. E já nessa fórmula consta a questão da virgindade de Maria. Ela é falado sobre um parto virginal. É informado também que ele se baseou em um antigo credo, que era em formato de perguntas. Então o sacerdote ou o bispo perguntava: crê em Deus Pai Todo-Poderoso? As pessoas cremos, né, como nós temos determinadas liturgias. Então aí nessa pergunta colocava que nasceu de Maria, sempre virgem, cremos. Depois foi composta a questão do credo apostólico. No Concílio de Milão, em 393, existia conflitos com algumas pessoas que diziam que Maria não era virgem. Por quê? Porque dizia que Jesus não era Deus, outros diziam que não era verdadeiramente homem, era só Deus. Então, no nascimento iria romper o ímen. Então, para o pensamento desses teólogos, isso não era possível, uma vez que eles acreditavam que Jesus Cristo é Deus, ele é capaz de fazer o milagre, né? Então, essa questão da confirmação dessas profecias. O que é que adiantava você ter vários profetas anunciando que de uma virgem nascerá a salvação, e de repente diz, não, ela não é virgem. Então, ele não é o Salvador que estava sendo esperado. Então, é necessário reafirmar que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como assim é necessário confirmarmos que Maria é virgem, porque aconteceu uma intervenção divina. Então, no século IV, essa expressão ae parthenos, que é em grego, criado por Santo Epifânio de Salamina, ganha grande repercussão. Ele coloca em ênfase esse termo sempre virgem. Depois, no século IV, São Jerônimo vai falar sobre a virgindade de Maria. No Concílio de Constantinopla também vai ser reafirmado. Nas discussões da escolástica com São Tomás de Aquino também vai ser sempre colocado. Até que o termo virgindade perpétua foi oficializado no magistério pelo Papa Paulo VI, no documento, na bula Cum Quorum, que vai falar exatamente sobre não só a virgindade física, mas a virgindade espiritual, que se dá depois do Concílio de Trento. Então nós temos toda uma série de documentos do magistério, né, os sínodos apostólicos. Depois nós temos a formulação de vários teóricos
na patrística, onde vai reafirmar tudo isso, sobre a na composição do credo, de Espírito Sancto ex Maria Virgine. A expressão ex significa saiu de Maria, ou seja, nasceu de Maria pela ação do Espírito Santo e permaneceu virgem. Então, cada diocese e vários bispos apostólicos desenvolviam em seus locais uma fórmula do credo. Esse credo poderia variar. Então, a composição desta oração, que confirmava quais são os conceitos de fé, ao longo dos séculos tivemos vários, mas todos os credos apostólicos confirmam esse fato, que é um dado de fé de toda a cristandade. Maria é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Então, também nós temos documentos litúrgicos, isso é expresso na liturgia. Na profissão do batismo, na igreja copta no Egito, nós temos documentos que, ao rezar o credo, vai ser afirmado também a virgindade perpétua de Maria. Então, notemos que o fato teológico vai reverberar na liturgia, vai também na composição artística, como nós vimos, vai influenciar todo o ambiente cristão, né, todas as relações da cristandade. No segundo concílio de Constantinopla, é reafirmado também essa fórmula. Então, vários e vários concílios vão reafirmando a mesma fórmula. São Gregório Magno também vai ter um documento onde ele vai falar sobre essa virgindade e a espiritualidade. Então, nos primeiros séculos, aliás, até hoje, se pode fazer a consagração virginal. Existem dois tipos de consagrações. A moça se consagra a sua virgindade a Deus, né, pode ser feito pelo bispo, e também a viúva, a consagração da viuvez. Então, isso é uma tradição desde os primeiros séculos. Os cristãos praticavam isso. O que significa isso? É a mulher buscar viver de corpo, mente e espírito, imitando Maria, totalmente se dedicando ao amor a Deus e ao serviço aos irmãos. Então, não constituía família, mas se dedicava à vida de oração, à vida litúrgica e à vida de caridade. Então, se dedicava à sua virgindade, dedicada totalmente a Deus. E aquelas mulheres que constituíam famílias e depois, em uma certa idade, se tornavam viúvas, queriam também se dedicar de corpo, mente e espírito a Deus. Então, não contraía mais outro matrimônio e faziam a sua consagração da viuvez a um bispo. Por exemplo, as monjas beneditinas mantêm o rito da consagração virginal. Então, as monjas fazem a profissão de monacal, né, de religiosa, e também a consagração de virgem. Olha o tempo aí, viu, padre? Faltamos quantos minutos? Se o senhor quiser continuar, não tem problema. Para completar 1 hora ao todo da live, 5 minutos, mas fique à vontade, que depois tem algumas perguntas também. Certo. Se eu puder responder. Pois não. Então, para concluir, nós temos aí que foi depois do Concílio de Latrão, onde tivemos a presença de 400 bispos, 71 metropolitanos, 800 abades, muitos concílios, as abadesas eram convocadas. A participação das mulheres, eram grandes teólogas também, né? Nós temos essa influência feminina, e era consultado. Então, no quarto concílio de Latrão, foi definida a palavra transubstanciação, usada para a Eucaristia, e também foi reafirmada a questão de Maria sempre virgem. E, finalizando, no concílio de Trento, é que foi no dia 7 de 8 de 1555, é que é declarado o dogma virgindade perpétua de Maria. Então, o valor espiritual da sua virgindade não se retém apenas à questão física, mas isso transcende. Então, é uma virgindade de corpo, de mente, de espírito, e é um convite para a busca da pureza.
O que é a pureza? O que é a beleza? É exatamente essa busca e essa integração completamente com Deus. Então, há uma mulher que tem uma intimidade profundamente com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Então, a virgindade nada mais é, além da questão física, da integridade física, essa integridade espiritual, esse resgate de Deus em busca da humanidade, e a partir de Maria, que abre a porta, oferece o fruto da salvação para a humanidade, e gera uma nova, vamos dizer assim, um novo convite da humanidade e toda a natureza, a partir de Jesus Cristo, voltar a essa comunhão com Deus Pai. Então, concluo. Estou aberto a perguntas, a questionamentos, enfim, a sua participação. Bom, estamos aí. Dom Sebastião, só um comentário sobre uma fala que foi, para mim, interessantíssima. Sobretudo, nós estamos agora no tempo pascal, nós falamos constantemente do corpo glorioso, no corpo de Nosso Senhor Sim. glorificado. E o Senhor ressaltou também a questão de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, já definido em Calcedônia, né, sobre as naturezas, né, da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a gente observa na virgindade perpétua de Nossa Senhora uma integridade, né, da conservação não somente de uma categoria psicológica ou mental ou espiritual, que são importantíssimas sem dúvida, mas também da categoria do corpo, né, da Virgem Maria. O corpo também é preservado na sua integridade, ou seja, Deus não tira nada de ninguém, Ele dá, né? Ele faz transcender os dados que nós temos, os dados da criação são renovados, como o Senhor mesmo disse, e ao mesmo tempo essa maravilha da humanidade considerada da carne humana glorificada em Deus, que já em Nossa Senhora, de antemão, nós já vemos essa grandeza, essa maravilha que Deus faz na vida de Maria Santíssima, né? Então, essa consideração. Então exatamente isso, né? Maria, antes de tudo, a esperança, né? A vida não acaba aqui, né? Com a ação de Maria, no papel da salvação, antes o ser humano ao pó veio e ao pó voltará. Mas nós cremos na ressurreição. Na ressurreição de quê? Corpo, alma e espírito. É uma unidade. Então, essa é a fé que professa a igreja. E a destinação última do homem não é padecer, não é no pecado, não é na destruição, mas sim na glorificação do próprio homem. Nós acreditamos nesse resgate humano. Então, Maria é um sinal, né? É um sinal. Uma virgem conseguiu dar um grande anúncio para toda a humanidade, que é exatamente seu filho, Jesus Cristo, e que, como nova Eva, ela agora oferece um novo fruto, que por sinal é muito sedutor e muito saboroso, né? E com juras de amores eternos, que é Jesus Cristo. Então, dessa nova Eva, provemos esse novo fruto e voltemos a Deus. Então, a todos, o meu abraço. É um prazer enorme participar, me sinto feliz em ser útil, né? Nós, na vida monástica contemplativa, a vida contemplativa, o monge tem a vida de clausura, mas isso não significa ser inacessível, né? Nós estamos sempre disponíveis a receber os fiéis, né? Que tem missa, né? Tem confissões, tem orientações espirituais e tem live. Dom Sebastião, antes de encerrar essa live, apareceram 3 perguntas que são interessantes. Eu acho por bem falar para o senhor, te comunicar, antes que... Pois não. Eu vou tentar lembrar que como as perguntas já subiram, mas eu penso que guardei na minha mente. A primeira pergunta foi sobre a questão de São Luís Maria Grignon de Montfort, que no Tratado da Verdadeira Devoção fala sobre citações sobre profecias sobre a Virgem Santíssima no Antigo Testamento, né? E essa pessoa quer saber se é exagero do santo falar, eu estou repetindo os termos da pergunta, falar já de uma profecia no Antigo Testamento sobre Nossa Senhora, ou que realmente é
algo, digamos assim, canônico, digamos, utilizemos essa palavra. O Antigo Testamento, ele, para o cristão, ele tem sentido, o que completa o sentido do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Então, para os judeus, eles seguem uma linha de entendimento, de interpretação da Torá. Mas para o verdadeiro cristão, professa a fé em Jesus Cristo, o Antigo Testamento ele tem um sentido, ele tem um nexo, que é a realização em Jesus Cristo. Nós temos aí o Novo Testamento. Então, os santos são profundos conhecedores da Sagrada Escritura, né? Então, eles tiveram acesso, eles estudaram. Então, é o convite de todo, fazemos a toda Alexo Divina. Então, eles tinham conhecimento pleno da Sagrada Escritura, principalmente do Antigo Testamento. Então, existe a profecia de Isaías, uma virgem, haverá um sinal, uma virgem irá conceber um menino, e o nome dele será Emanuel. Então, essa profecia e vários outros elementos do Antigo Testamento se realiza no Novo Testamento. Maria, Nazaré, Belém, o Monte Sião. Então, são indicativos, são elementos que se realizam essas profecias na Terra Santa, na pessoa de Maria, em determinado contexto histórico, em um determinado local e época. Então, vou para a próxima. A próxima pergunta que eu me lembre é o seguinte: aquela grande polêmica que geralmente, né, os protestantes trazem sobre a questão de Maria ter tido outros filhos. Então, a pessoa pergunta ao Senhor, Nossa Senhora teve outros filhos? E quando se fala no Evangelho dos irmãos de Nosso Senhor, quem são esses irmãos? Sim, nós podemos dizer que Maria teve outros filhos, por sinal é a mulher mais fértil do mundo. Ela teve bilhões e bilhões de filhos. Na cruz, Jesus Cristo falou ao discípulo João: eis aí a tua mãe, e falou para ela: eis aí o teu filho. Então, matéria de fé, nós acreditamos que nós temos uma mãe biológica, mas também nós temos uma mãe espiritual. Que interessante, Maria é virgem e ao mesmo tempo é a mulher mais fecunda que se pode ter. Ela é mãe da humanidade, vamos dizer assim, espiritualmente. Em relação a esse texto, notemos que todas as referências fazem citações colocando assim, Tiago, irmão de Jesus, mas não diz Tiago, filho de Maria, José de Simão Zelota, filho de Maria, mas coloca irmão de Jesus. A polêmica é porque alguns textos apócrifos falam que São José teria sido viúvo. Algumas pessoas foram comentar que São José teria uma outra família, mas é uma liturgia apócrifa, não é oficial da igreja. E outra coisa muito interessante é que se nós pararmos para analisar outros fragmentos, outros textos do Evangelho, principalmente os textos de São Paulo, vai surgir detalhes que nós vamos ver que Tiago, filho de Zebedeu e de Cleófas. Então tinham 3 Marias: Maria de Cleófas, casada com Zebedeu, de modo que se você for analisar todas as outras Marias e os outros irmãos, você vai deduzir, você vai observar que ela não se refere, eles não são filhos de Maria, mas são primos, são parentes. A palavra irmãos, no hebraico, pode significar parentesco, né? Vamos dizer assim, pode ser um primo. Por exemplo, Abraão chama Ló de filho, mas não é filho. Chama ele de irmão, mas não é irmão, ele é sobrinho. Então tem muitas palavras utilizadas numa linguagem hebraica que ela tem muitos significados. Por exemplo, até no nosso português, nós usamos meu irmão, brother,
meu amigo, no sinônimo de amigo, né? Como também o termo pertence à casa de Davi, ou seja, é daquela linhagem, pertence àquela descendência. Então, se nós analisarmos, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas, por exemplo, Tiago, José e Simão Judas. Tiago, João e José, João e Tiago é filho de Zebedeu e Maria. E Tiago menor é filho de Alfeu com Maria Cleófas. Não são filhos nem de José e nem são filhos de Maria. São primos, são parentescos próximos da mesma casa. Quando a gente fala de casa, nós vamos entender daquela genealogia. Por exemplo, a casa real da Inglaterra são os descendentes daquela família real. A casa de Davi são parentes de Davi. A casa de José são os parentescos próximos de José. Então, apesar de usar o nome irmão, ele não é filho de Maria e nem de José, mas são parentes próximos deles. Em Cafarnaum, Dom Sebastião, nós podemos observar também aquela questão do clã, né? Toda uma Sim, aldeia com aquelas divisões, etc., proximidades familiares e até mesmo essa genealogia que o senhor falou, que, sobretudo, é colocada como uma relação de fraternidade, de irmandade, e de fato é. Se são próximos, tem uma sim, relação de fraternidade e irmandade, mas não necessariamente são irmãos sanguíneos. Né? sim. Outra coisa interessante é exatamente como eu falei, né? Maria, apesar de, mesmo sendo virgem, é a mulher mais fecunda, né? A questão da fecundidade em Maria. Jesus Cristo, ao receber um anúncio de alguns discípulos que, olha, sua mãe está aí, quer falar com você. E ele falou, quem é o meu parente, quem é realmente meu parente, são aqueles que fazem a minha vontade. Ou seja, existe um grau de parentesco de Jesus com determinadas pessoas em Jerusalém. Mas tornar filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e filho de Maria, é exatamente pelo vínculo dos sacramentos, é o batismo, é a confissão, é a mudança de vida, é a conversão de vida, é exatamente fazer a mesma coisa que Maria fez, entrar em intimidade em busca de Deus, levar a sério os mandamentos de Deus. Então, por esse vínculo de intimidade, nos tornamos íntimos, nos tornamos parentes de Deus, vamos dizer assim. Então, pela palavra do próprio Jesus Cristo, se ele diz, eis aí a tua mãe, e também ele mesmo falou, quem é meus parentes são aqueles que fazem a minha vontade, então nós temos que Maria é a mulher mais feliz do mundo, a mais fértil de toda a humanidade. Que maravilha! Muito bela essa reflexão, Dom Sebastião. Realmente nos enche de alegria espiritual ao ver que, por meio de suas palavras, nós podemos louvar a Nossa Senhora, tão amada por nós, tão amada pelo Filho Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo de amar a Virgem Maria, porque Deus, o Cristo, ama muito mais do que nós. Então, nós precisamos sempre cultivar essa devoção. E isso nos ajuda. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E aproveito para agradecer também ao Dom Abade, Dom Manuel, também, né, pela acolhida nossa, 3 padres, eu e mais 2 padres, fomos acolhidos pelos senhores do Mosteiro de São Bento, para o retiro de ordenação sacerdotal, muito bem acolhidos, e nós criamos esse vínculo de amizade. Espero em Deus que, muito em breve, possa o Senhor vir à nossa diocese e, presencialmente, quem sabe, falarmos também de algo da espiritualidade católica, nos dará realmente grande alegria. Muitíssimo obrigado, Dom Sebastião. Eu que agradeço a participação e estou sempre à disposição. Sejam sempre bem-vindos. São Bento coloca na regra que nós devemos receber o hóspede que busca o mosteiro como se fosse o próprio Cristo, né? Então é o carisma beneditino, a questão da hospitalidade. Então, a todos aqueles que recorrem ao mosteiro, que recebam pelo menos uma boa palavra, né? E o nosso carinho e a nossa cordial amizade em Jesus Cristo. Então, muito obrigado também pelo convite e parabéns a toda a comunidade de vocês, né, festejando esse mês mariano.
É uma iniciativa muito boa, né? A gente dialogar sobre os dogmas, falar, esclarecer, tirar dúvida. E a modernidade sempre tem aspectos positivos, né? A facilita a comunicação. E que Deus e Nossa Senhora nos proteja nessa época de pandemia, né? Um momento tão crítico para o nosso país, muitas pessoas passando por situações difíceis, então recorramos e confiemos também nessa advogada nossa, que ela interceda por nós e por todos os nossos familiares. Então, Sebastião, também o nosso pároco aqui da Catedral, o Padre George, pede para te agradecer, né? Demonstra essa gratidão em nome de toda a nossa diocese e da paróquia da Catedral. Muito obrigado e peço que o senhor conclua fazendo a oração final. Certo. Eu escolhi aqui a Regina Celli, no período da Páscoa, nós Ótimo. cantamos. Eu vou ler em português, né? A gente canta em latim, mas eu vou ler em português. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, um forte abraço. E eu fico o convite, né, nós questionarmos e buscarmos informações no Catecismo da Igreja Católica, no próprio site do Vaticano, buscar o seu pároco, buscar as informações sobre a riqueza da Igreja, né, como a Igreja elucidou ao longo dos milênios essa revelação, essa sabedoria sagrada que nos foi informada. Desde já, meu agradecimento. Então, nós encerramos a live aqui e já deixamos o convite para a próxima live. Na próxima semana, nós refletiremos sobre o tema da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Obrigado pela presença de todos, pela oração que fizemos aqui e que Deus nos abençoe. Até a próxima live.